Então, você está vendo minha tela aí? Sim, estou sim. Vamos lá, Gabriel. Essa aqui é uma avaliação que a gente vai fazer, né, em todos os finais de contrato de experiência. Então, inclusive, todo mundo que você contratar aí, quando finalizar o contrato de experiência, a primeira, a segunda data, você vai fazer essa mesma avaliação com sua equipe, né, com os seus liderados. E isso fica registrado aqui na pasta do funcionário e tal, para a gente ir acompanhando isso no futuro. A avaliação é uma coisa sempre muito positiva, uma coisa que a gente tem que procurar fazer sempre, né, com a nossa equipe e tal. Inclusive, nós vamos até preparar algumas ferramentas de avaliação mais para frente aí, treinar, né, com vocês, porque isso é uma coisa que é uma prática que não pode deixar de acontecer na gestão de pessoas. Mas o que é que acontece? Esse é um formulário, né, que a gente vai preencher. Então a Rubia preparou aqui, ó. Eu vou preencher esse formulário depois com as minhas respostas, mas eu quero, antes de fazer, bater papo com você e discutir a sua autoavaliação. Eu quero registrar aqui sua autoavaliação. Depois eu vou fazer a minha, a gente vai registrar aqui na empresa. Também posso mandar ela para você para fazer o feedback, porque eu acho que é fundamental também a gente conhecer isso. E aí a gente vai dividir isso aqui em duas partes, né? Primeiro esse formulário da Rubia. Estou ouvindo um pouco de ruído aí, não sei se é onde você está aí ou... É que o pessoal tá trabalhando aqui do lado ainda, né? Fazendo instalações elétricas, e esse ponto que eu tô aqui é onde tem internet, sabe? Não, tudo bem. Mas se for o caso, eu posso ir lá para o alojamento. Não, vamos tentar aqui. Se for o caso, meia hora, 40 minutos aqui, você pede o pessoal para dar só um tempinho aí, ou ir trabalhar em outro local, para a gente conseguir concluir nossa reunião rápida aqui. Então, essa primeira parte é justamente uma autoavaliação sua, de acordo com esses critérios aqui que a Rubia preparou, e depois a gente vai entrar para uma outra avaliação que eu trouxe aqui para a gente discutir junto, certo? Então, vamos para essa primeira parte. Aqui nós criamos aqui uma escala de referência para você atribuir notas, né? Então, você vai preencher isso aqui de acordo com essas notas acima. Todos os itens são de cunho obrigatório. Lembre-se, a avaliação de desempenho é um importante instrumento para verificar como está a atuação do profissional e qualidade do serviço. Assim, aproveite esse momento para auxiliar na melhoria do desempenho da equipe, ambiente de trabalho e qualidade do serviço. Então, essa escala de referência vai de 1 a 5, sendo que 1 é nunca, 2 é esporadicamente, 3 é normalmente, 4 frequentemente, 5 sempre. Ok? Então, o primeiro critério aqui que a gente vai avaliar é a questão de assiduidade. Isso, lógico, tem itens que não são tão aderentes a uma função de gestão, de gerente, outros são mais, mas você faz sua autoavaliação com base nos itens que você está vendo aí, e a gente, lógico, vai ter essa consideração, né, com relação por exemplo, tem funcionários que não batem ponto e tal, então a gente tem que ter essa linha. Mas com relação à assiduidade, a presença ativa do servidor no local de trabalho dentro do horário estabelecido. Comparece ao trabalho diariamente ou comunica previamente ao gestor e colegas eventuais ausências, de modo a não gerar transtorno ao andamento dos trabalhos. Você atribuiria que nota aí a si próprio nesse... Seria geral ou bom, A, B, C? A gente vai fazer. Cada um? Tá. Isso, Gabriel. Tá. Cada Não, letra representa tá. uma meta diferente. Comparece ao trabalho, o outro Tá. é Posso cumpre colocar horário. esses? Essa eu colocaria sempre. 5. 5 nos 3. Nos 3. Perfeito. Com relação à disciplina, conhece e cumpre as competências do seu setor de trabalho, preceitos e normas da instituição, mantém conduta adequada para o ambiente de trabalho, cumprido estabelecido pela chefia imediata, exercendo suas atribuições com zelo, guardando o sigilo dos assuntos institucionais, e mantém o comportamento respeitoso e profissional na relação com as pessoas, agindo com humanidade, cordialidade, atendendo com presteza as demandas do seu público específico.
você colocaria no 2A quanto? Essa eu colocaria também 5. Sim. Manter a conduta adequada, também 5. Sim. E o Essa aí tem mais a ver com comportamento? conduta. Isso. Sim. Comportamento também. Sim. Capacidade e iniciativa. Atitude proativa e apresentação de alternativas e sugestões para providências voltadas para a resolução de questões cotidianas e melhoria das atividades que desenvolve. Então, atende tempestivamente às demandas espontâneas ou apresentadas pela chefia. Sempre, frequentemente, normalmente. Se eu vou colocar a 4, Uhum. eu preciso melhorar uns pontos, né? Vamos ver aqui que a gente conversou na semana. Foi essa, o início de semana passada também, né? Uhum. Isso. Apresenta sugestões para melhorias das práticas do trabalho que desenvolve e consegue direcionar para o correto encaminhamento. Vou colocar 4 também. Pronto. Busca aprender e atualizar-se, contribuindo para o serviço da unidade e instituição. Essa eu vou colocar também 4. Tá? Adota as providências necessárias e apresenta soluções na ausência de instruções detalhadas ou em situações inesperadas. Essa eu vou colocar 5. Sim. Contribui com o ambiente organizacional na execução de tarefas, além de colaborar com os colegas de trabalho no desenvolvimento das suas atividades e habilidades. Essa aí 5. Produtividade. Quantidade e qualidade do trabalho produzido num dado intervalo de tempo, levando-se em conta a complexidade do trabalho, as condições de sua realização e os prazos acordados, contribuindo para o alcance das metas institucionais. Executa as tarefas delegadas com a qualidade necessária. Essa aí pode colocar uns 4. Tá? Executa os trabalhos em prazo compatível com a natureza das atividades envolvidas. 4. Responde com facilidade às demandas do trabalho, sem necessidade de monitoramento constante da chefia. 5. Apresenta desempenho esperado para executar as atribuições do cargo com as competências necessárias para a execução das atividades previstas. Pode colocar 4 nessa aí. Responsabilidade. Cumprimento com quem realiza o trabalho, zelo pelas informações e pelos valores envolvidos no desenvolvimento de suas atividades. Cumpre prazos e compromissos assumidos e, quando não é possível, apresenta justificativas. Sim, essa aí eu vou colocar 5. Mostra-se envolvido com o alcance dos objetivos e do seu ambiente de trabalho. 5. Utiliza os recursos materiais e patrimoniais à sua disposição com zelo e adequação. 4. Possui atitude ética e profissional no desempenho das suas atribuições. Essas duas 5. Essas duas 5. E cuida da imagem e credibilidade da instituição. Beleza. Então, essa parte está pronta, a sua autoavaliação, e eu já lhe adianto que eu concordo quase com tudo que você colocou. Alguns pontos eu acho que você foi um pouco exigente demais, o que é bom, né? Essa autoavaliação mais exigente do que as entregas é um fator positivo. Então, depois eu posso dar até um feedback melhor, mas, a princípio, se você estivesse falando, viajando na maionese, eu também diria. Agora, vamos para um outro diagnóstico, que eu acho que é bem legal a gente fazer. Você conhece as características chá, né? O chá de competências? Sim, sim. Lida com conhecimento, habilidades e atitudes. Essa primeira parte, você não vai avaliar você vai avaliar a sua liderança. No caso, eu. Né? Você vai fazer uma avaliação de acordo com essas 3 características da minha gestão, de mim. Né? É uma tentativa aqui de eu também estabelecer os pontos de melhoria, os pontos fortes e tal. Então, eu queria que você me desse essa oportunidade. Lógico, Claro. Eu coloquei aqui 2, né, pontos fortes e 2 pontos fracos relacionados a cada uma das características chá,
mas se você enxergar só um, ou se você enxergar três, isso é uma sugestão, tá? Só para a gente ter uma dinâmica aqui melhor. Só tem um Maravilha. ponto a destacar. Então, é só um ponto e ponto. Não vamos ficar aqui também tentando puxar até porque a gente tem um tempo aqui, o ideal é que a validade seja bem objetiva. Então, pergunte ao seu liderado quais pontos, peça ao seu liderado para avaliar, né, quais pontos fortes e fracos relacionados à característica chá, conhecimento, habilidades e atitudes que ele considera a seu respeito. Pode ser pessoal ou profissional. Não rebata a colocação, simplesmente ouça se necessário e peça que exemplifique uma situação em que ele percebeu esses pontos. Não busque justificativa, simplesmente ouça e registre tanto os pontos positivos quanto negativos. Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente só ouvir você, peço que você exemplifique, se for possível, mas é um feedback para mim, então não vou aqui me colocar em posição de defesa nem justificativa de nenhum dos pontos que você enxergar. O que você colocou é sua observação, ok? Então, primeiro, com relação à característica, a conhecimento, né? Ou seja, conjunto de informações, conceitos teóricos, são os conhecimentos adquiridos por meio de estudo, pesquisa, experiência ou treinamento. Eu queria que você citasse aí um ou dois pontos fortes e um ou dois pontos que eu preciso melhorar com relação a conhecimento. Tá, o primeiro ponto forte que eu queria colocar é a capacidade de transmitir o conhecimento, tá? Capacidade de transmitir o conhecimento, e o número 2, capacidade, na verdade, é formação de pessoas. Capacidade de transmitir formação de pessoas. Eu vejo, parece que é a mesma coisa, mas é porque quando você vai transmitir, eu vejo hoje quando os meninos estão aqui na operação de treinamentos, eles executam, mesmo às vezes não tendo aquele cargo, né? O encarregado, às vezes não tem um cargo de encarregado, e a pessoa já consegue executar o conhecimento que aprendeu. E a formação vem muito do que você já vem fazendo no grupo aí, né? Que eu vejo que está capacitando as pessoas e buscando a melhoria. Pontos a melhorar, o que a gente pode colocar de ponto a melhorar? Eu acho que talvez não é um ponto ruim, mas talvez a gente pode, no caso, nossa organização, acho que a nossa organização da equipe como um todo, né? Como a gente vai... Eu acho que isso é uma das suas metas, né? Porque você não tem ainda nenhum ano ainda que está ainda na gestão da empresa, mas é uma coisa que eu estou vendo que está caminhando. Que a organização hoje das pessoas nas equipes, e organização / posicionamento, é isso. A palavra é esse, posicionamento das pessoas na empresa. Eu estou vendo que é o que você está querendo melhorar. Acho que é só esse ponto, nessa questão aí. E através desse conhecimento que a gente vai adquirindo da união, eu acho que isso vai ficar mais fácil, né? Com o tempo. Maravilha. Com relação às habilidades, capacidades práticas e técnicas que uma pessoa possui para desempenhar as tarefas específicas. Desenvolvido por meio de prática, treinamento, experiência, desde habilidades cognitivas até habilidades manuais. Você enxerga alguma coisa que você queira destacar como ponto forte e ponto fraco relacionado à habilidade? Sim. Ponto positivo, vou colocar que é uma gestão hoje muito técnica, né? Eu sempre valorizei isso, né? Principalmente no grupo Solvi, a valorização da capacidade de realização de uma gestão técnica. Ou seja, a gente não tem só uma pessoa com cunho administrativo sobre a nossa liderança, a gente tem uma pessoa com administrativo e técnico, né? E o porquê é muito simples, né? Porque a maioria do nosso público hoje é operacional e a maioria do pessoal é muito técnico. Então, os ganhos, quando a gente ganha uma equipe aqui no chão de fábrica, eles são, assim, exponenciais, né? A gente está percebendo isso com as transformações que a gente está vivendo aí. Eu acho que pontos negativos não. Aí eu não vou pontuar. Eu acho que isso aí a gente tem que fortalecer cada vez mais, tá? Essa parte técnica. Então é isso. Show de bola. E com relação a atitudes? O que você enxerga como ponto forte e como ponto fraco? Atitude é o que eu queria falar
bastante, mas vou tentar resumir aí, né? Uhum. Acho que a atitude é assim, vamos dizer assim, como é que eu queria falar? Eu vou tentar pegar um gancho da última reunião que a gente teve. É provocador, isso, palavra certa, provocador. Acho que enquanto as pessoas forem provocadas, né, essa é uma qualidade que você tem muito boa, que é provocar todo mundo. Às vezes uns não vão gostar, isso é normal, né? Às vezes até mesmo eu, pode ser que eu não vá gostar, mas quando a gente vê por outro lado, a gente sai ganhando, né? A segunda questão é exigência, acho que é de uma padronização. Acho que eu vou falar essa, número 2, exigência de padronização dentro da empresa. Essas reuniões segunda-feiras, quando acontece, elas acontecem seguindo, né? A gente tem que estar todos os dias lá. Não aconteceu essa por uma questão estratégica, mas toda segunda acontece uma reunião, né? E eu acho que isso é fundamental. E a terceira, eu acho que acrescento uma terceira aí, que é, vamos dizer assim, é uma pessoa que está buscando mudar a cultura da empresa. Mudar a cultura da empresa. E acho que é uma coisa, acho que é a mais difícil hoje, né? Mudar a cultura da empresa. Aí um ponto de melhoria, não é um ponto negativo, é que a gente pode cada vez mais melhorar a nossa comunicação interna. Então, talvez cada vez mais a gente melhorar a nossa comunicação entre os setores, e a equipe já está engajada nisso, né? Eu estou vendo aí, o Jefferson hoje mandou uma mensagem que eu gostei bastante no grupo, né? O cara demonstrou a empatia. Então, cada vez mais, quando a gente engaja nas pessoas, a nossa comunicação começa a melhorar bastante, né? A gente não... tem pouco tempo que eu entrei, a gente não observava isso, estou observando agora. Tem mais coisa aí, Newton, mas eu entendo, não vai caber no quadrinho aí, né, que eu queria falar em relação à atitude, né? Acho que habilidade, é claro, que você já tem, é óbvio, né, a sua experiência ao longo do tempo, mas acho que hoje a atitude é uma das coisas que a gente precisa mais trabalhar na organização. Então, eu queria colocar esses 3 pontos. Show de bola. Obrigado. Agradeço bastante pelo feedback, pelos pontos de observação. Isso ajuda a gente a crescer, a pontuar e principalmente ver como a gente está sendo percebido, né? A gente às vezes faz as coisas e a nossa maior preocupação não adianta o que a gente está fazendo, adianta como a gente está transparecendo, né? O que é que está aparecendo para quem a gente está se relacionando. Então, isso é importante. Sim, Então, sim. agora vai ser agora a minha vez, né? Eu vou fazer o mesmo exercício com você, só lhe levando os pontos que eu acho que são positivos e os pontos que você precisa melhorar, né? Dentro dessas 3 características. Bom, com relação a conhecimento, né? As áreas de conhecimento que você tem que você tem como pontos fortes e as áreas que você tem que avançar são as seguintes. Eu vejo assim, um profundo conhecimento seu técnico mesmo, na área que a gente atua. Então, isso é um ponto positivo muito forte. Você conhece muito da parte de engenharia de operação, a parte prática do negócio, né? Então, você traz um conhecimento muito forte nessa área. Isso é um ponto positivo muito, muito bacana. E, além disso, você traz um conhecimento de mercadológico, que é muito bom, né? Um conhecimento comercial, conhecimento de enxergar lá na frente a parte comercial, a parte de mercado, a parte de estratégia. Eu acho que isso aí são pontos que realmente você tem, são muito positivos. Quando a gente fala que é um ponto positivo, não necessariamente a gente pode se contentar com isso, né? O Bernardinho ele fala uma coisa que eu acho que é muito legal, né? Às vezes a gente tem um negócio, um ímpeto de treinar nossos pontos. Quando a gente vê assim, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Eu vou treinar meu ponto fraco. Gastar energia treinando ponto fraco, segundo ele, é uma bobagem, né? Você tem que se você enxerga com uma coisa um ponto fraco seu,
Você tem que avaliar a importância daquilo dentro que você faz e você tem que treinar para não atrapalhar. Eu não sou bom nesse fundamento, eu vou treinar para saber o suficiente para não atrapalhar aqui. Né? Quando eu tiver que fazer isso aqui, eu não vou fazer bobagem, eu não vou fazer merda, eu não vou atrapalhar. Mas eu vou focar no meu ponto forte, naquilo que eu sou bom. Né? Então, naquilo que eu entrego, eu vou ser o melhor, vou focar mais, eu vou treinar mais. E no que eu não sei fazer, eu vou entender. Né? Isso é importante para o que eu faço e tal. Eu vou treinar para não atrapalhar ali. Então, não é uma coisa que você precise... eu tenho um ponto forte, fraco, eu vou me concentrar nele. Não foca nele, mas são coisas que a gente precisa ter, né, dentro da atividade. Mas, às vezes, esse ponto fraco é uma coisa que pode lhe travar no seu futuro, na sua carreira. Então, é uma coisa que você não pode, às vezes, negligenciar por conta disso. Então, em termos de conhecimento, né? Em termos de conhecimento, o que você precisa estudar um pouco mais e se aperfeiçoar, que também já está fazendo, você está interessado, correndo atrás, é justamente a parte de finanças estratégicas, né? Finanças corporativas. Então, entender um pouco mais esse conceito de CAPEX e OPEX, essa distribuição, como você fazer uma avaliação do negócio, como você estudar um pouco mais sobre custos, né? Sistemas de apuração de custos. Isso aí é fundamental para a área e, digo, é uma coisa que não é aquele ponto fraco que você tenha que estudar só para não atrapalhar. Esse é um ponto fraco que a gente tem que estudar para exercer, trazer para dentro da nossa área. Né? O engenheiro que não estuda isso, ele é braço o tempo inteiro, não vai ser cabeça. Né? O engenheiro, para ser cabeça, ele tem que conhecer muito de custos, tem que conhecer muito de finanças. Né? E eu não estou falando assim, esse é um ponto fraco do Gabriel. Não, é um ponto a melhorar, não é um ponto fraco, não. Pelo contrário, você tem boas ferramentas na mão, você vem com esse conhecimento no seu kit, né? Então você não chegou verde nesse assunto. Você senta para discutir um DRS, você sabe discutir. Senta para apresentar, você tem uma ferramenta. Das nossas avaliações ali, quem primeiro sacou do bolso uma planilha semi-pronta e avançou nesse assunto foi você. Então, assim, não é que você é um ponto fraco meu, não. Mas é um ponto que você precisa melhorar um pouco mais, conhecer melhor os conceitos, e já está fazendo. A gente conversou esse respeito, você já tá se mexendo. Então, pontos fortes seus, conhecimento técnico na área de engenharia, na área de operação, e principalmente conhecimento que você tem na área comercial e estratégica. Isso aí é um ponto forte que você tem que focar nisso mesmo. E como ponto a melhorar é a questão de estudar um pouco mais sobre essa parte de finanças e custos, certo? Com relação a habilidades, né? Suas habilidades no seu dia a dia. Você tem uma habilidade de liderança muito, muito boa, né? Então você tem isso é fundamental para o cargo que você está, né? E você traz isso já de vivência e tal. Eu acho que é muito bacana ver você liderando. Seu relacionamento com a equipe é um relacionamento muito aberto. Você conquistou o time rápido, né? Já na chegada. Não é aquele líder assim que a gente ouça, né, ninguém reclamando, ninguém... E, ao mesmo tempo, não é aquele cara paizão, mão na cabeça. Então, você sabe dosar a questão da experiência. Você entra na obra, bate o olho num cara que você sabe que é um cara experiente, você sabe se colocar com ele. Né? Muitas vezes, um engenheiro mais novo, ele tem essa dificuldade. Chega na equipe, vê um cara lá, um puta velho, né? Desculpa, enfim, mas é o termo do mercado, da área. Tem um cara que é puta velha de trecho lá, você, porra, tem muita gente que não sabe se colocar, respeitando a experiência do cara, mas ao mesmo tempo trazendo autoridade. Né? Então você tem isso, você tem liderança, acho que as duas palavras que são pontos fortes de atitude que você tem, você tem liderança e tem autoridade. E a autoridade não é autoridade formal só. Né? A autoridade não é dizer, não, quem manda aqui é o Gabriel. É o Gabriel fazer as pessoas entenderem que ele tem autoridade, que ele domina o que ele está fazendo. Isso é que é autoridade. Né? Autoridade não é mando, né? A autoridade é conquistada. Tem isso. Dois baitas pontos fortes. Mas
Com relação à habilidade ainda, o que você precisa melhorar é a questão da organização do time, né? Organização do time no sentido de fazer com que a turma acompanhe, saber distribuir melhor o serviço. Essa é uma observação que até o próprio Thiago fez também, e me pontuou muito com relação a isso. Até abrindo para você, assim, uma primeira vez ele teve essa observação, aí na segunda vez ele viu isso de novo, o pessoal na obra meio solto e tal, sem muito encadeamento das coisas, e como ele tinha uma referência do Enes, né, que fazia isso muito bem, ele me falou, poxa, não está na hora da gente... Ele falou, o Gabriel tem pontos fortes, pontos fracos, né, como todo mundo, eu vejo que esse é um ponto fraco dele, talvez não seria uma oportunidade de a gente contratar outra pessoa, colar alguém lá, ou até terceirizar a obra. Falei, não, Thiago, ainda não, né? Quem faz na obra essa função, né, distribuir o serviço, é o encarregado. O engenheiro, ele dá a diretriz, ele está ali acompanhando, ele, lógico, acompanha os indicadores e tal, mas o encarregado é aquele tocador, aquele cara que vai lá e tal, e faz a coisa acontecer, é o maestro ali naquele negócio. E o Enes, ele tinha muito essa pegada, o Enes é um engenheiro tocador, e ele desenvolve gente igual a ele, então ele chegava na obra, você via ele o tempo inteiro, radinho no bolso, tal, pau, vai lá, vai cá, vai lá, vai cá, vai lá, vai cá, e aí quando ele sai da obra, ele tem aquela pessoa que assume esse papel e fica, e faz esse trabalho. O Gabriel tem que desenvolver isso sim, né? Mas além disso, ele tem que ter um encarregado também com essa característica dentro da unidade. Aí ele fala, tem o Gessé, inclusive, né, que é um bom encarregado e tal, e está lá operando escavadeira. Eu falei, pois eu sei que não é hora de a gente contratar operador e tal, mas assim, da mesma forma como a gente está treinando um operador para trator, até porque o Fábio tem um salário maior e vai acabar fazendo uma transição, o Gessé é a mesma coisa, ele tem que estar ali um tempo na escavadeira, mas um tempo preparando o operador, porque ele não é operador, o Gessé é encarregado. Então, talvez falte para o Gabriel essa visão, né? De chegar lá, ó, Gessé, você vai ficar aqui preparando alguém, mas vai ficar também com o olho na equipe, né? A gente vai ter a distribuição das tarefas, vai acompanhar o que os caras fizeram, vai começar a ver a produção. E outra coisa, essa habilidade de justamente distribuir serviço, de tocar o negócio para a gente ver todo mundo ocupado, a coisa andando e tal, e todo mundo trabalhando lá sem ociosidade, sem esse descontrole, é uma coisa que a gente tem que desenvolver bem aí na equipe inteira, não só você. Você e o Gessé tem que se desdobrar os dois aí para conseguir fazer isso da forma melhor, né? Certo. Então, essa questão de distribuição de serviço, né? Questão de acompanhamento do dia a dia, de uma forma que a gente consiga colocar coisa para dar nesse sentido. E com relação à atitude, né? Comportamento, valores, posturas, eu acho assim, você extremamente comprometido, né? Com a empresa, com o resultado, com o negócio. É um cara que tem essa visão assim, de dono mesmo, chega lá e tal, e cola, missão dada, missão cumprida sempre, né? Toda vez que a gente fala algum ponto, você não volta sem entregar, você não esquece das coisas que a gente conversa. Então, essa é uma atitude de quem tem compromisso, quem está ligado no assunto, né? Não é, realmente você falou aquilo ali, mas, sabe, não, a ficha cai, você bota a coisa para andar. Isso é uma coisa positiva que você tem que realmente manter. E nesse ponto de vista, na atitude, eu não vejo nenhum ponto negativo, não. Com relação à atitude, eu realmente não enxerguei nenhum ponto de melhoria ainda, né? E no dia que eu enxergar, com relação à atitude, você pode ter certeza que eu vou falar rápido, né? Porque é uma coisa que do chá é talvez a mais importante, né? E a única coisa que a gente não treina. Eu treino habilidade, eu treino conhecimento. Atitude não é treinado, né? Então, o cara tem ou não tem. Lógico que a gente pode melhorar tudo na vida, mas aqui o A é o mais difícil, o mais complicado. Então, graças a Deus que a gente aqui não tem nada para precisar se melhorar. Segunda parte, beleza? Vamos para a última parte. Essa parte aqui é uma parte chama de clarificação de valores, né? Procurar entender o que são para você, isso aí eu estou voltando a falar de você,
mas o que são para você valores positivos e o que são para você valores negativos. Então, por exemplo, valores positivos. O que é que motiva você? O que é que faz você ficar energizado? Quando é que você... Hoje já para responder? Não, vai falar, né? Já pode falar. Tá. O que motiva hoje é propósito, né? Eu gosto realmente do que eu faço nessa área de meio ambiente, né? Acho que olhando mais no cenário do Brasil hoje, acho que tem muita possibilidade hoje, né, de a gente melhorar, e acredito que isso quem traz hoje, né, lendo aquele livro que eu te falei, Quem Pensa Enriquece, são as pessoas que acaba que a gente se sente empreendedor, né? Eu não sou empreendedor, mas a gente se sente empreendedor, e acho que na cabeça do empreendedor ele traz a mudança, né, para a sociedade. Então a gente tem um propósito para fazer o que a gente faz hoje, né? O que me faz ficar energizado são as pessoas sendo treinadas, as pessoas entendendo o que elas estão fazendo, não que elas fiquem mecanizadas, né? Porque senão a pessoa vai se desmotivar, ela vai embora. Tem exemplo hoje do Júlio. O Júlio hoje está entendendo muito bem para onde que ele vai, para onde que ele quer ir e o que ele tem que fazer. Então ele está sendo formado para ser um operador. Então isso me motiva, me deixa mais energizado, né? E eu me sinto importante a todos os dias, a partir do momento que eu acordo, é de domingo a domingo. Porque eu coloco isso muito na minha cabeça hoje, eu quero trabalhar isso muito na equipe que hoje, é que a gente tem que passar a valorizar o nosso tempo, né? Então, se alguém me para hoje para conversar ali fora, ali, se não for um assunto que realmente a gente vá construir algo ou fazer alguma coisa, é sair fora, né? É a famosa sair fora da conversinha. Então, por isso que eu me sinto, porque o meu tempo, ele é importante, eu tenho que trabalhar da melhor forma possível. E é isso. Show de bola. E o que é que te faz? Meu tempo é importante. Gostei dessa. E o que é que você faria tudo para evitar? O que é que ele traz irritação, peso, emoções negativas, defeitos? O que é que você não tolera? O que é que Olha, ele o que dá? eu não O que é que ele tolero hoje, deixa? tá? Que nem fala o nosso amigo lá, naquele vídeo lá, o Clóvis, né? Pela senoide. O que é que lhe dá energia? O que é que ele derruba? O que é que ele... Puta, que merda aqui. O que é que faz broxar aí? Vamos lá. Eu acho que a falta de, não sei se isso aí seria muito referente a mim mesmo, né? Não é você. O que é que É ele mais provoca no essa cenário sensação? geral. O que lhe provoca isso? Coisas que lhe provocam aquela... Aqui, a parte de cima, valores positivos, coisa que ele energiza, né? Que ele provoca... Puta que pariu. Você fica aqui, você arrepia a espinha. E do contrário, coisa que ele tira do sério, assim, que caralho, dá uma brochada. Puta que pariu. Eu vou resumir isso tudo, mas eu vou resumir duas palavras. Ética e valores é o primeiro ponto, ética e valores, né? Então, eu jogo muito aberto. Se em algum momento eu estiver trabalhando no lugar e eu ver que a ética não bate comigo, eu saio na hora, né? Eu não fico, né? Então, ética e valores eu não negocio. E a segunda questão é segurança. Se eu ver que, se alguém solicitar para mim, colocar a vida de alguém em risco, ou eu ver que a pessoa está colocando a vida dela de risco, eu intervenho na hora. Primeiro que, se alguém pedisse para mim, é outro motivo que eu saio na hora. E a questão da pessoa também estar colocando a vida de risco dela também, isso aí também realmente não dá, né? Então, infelizmente, essas duas questões, para mim, hoje, são as que eu carrego no meu peito, né? O resto a gente consegue trabalhar, né? E a índole da pessoa, caráter, tudo isso está na ética, né? São duas questões que eu acho que, para mim, hoje é mais importante, que me faz chegar para qualquer um e falar, estou indo embora. Isso eu não negocio. Então, são dois pontos que realmente eu não tolero. Excelente. Agora, assim, isso daí é um limite, né? Um limite. Você, porra, numa dessa eu vou embora. Mas mas tem outras coisas que você não chega a ir embora, mas lhe desmotiva, né? Eu sei que você resolve. Tem muito abacaxi que chega para mim e eu descasco. Você dá aquela respirada, caralho, tá bom. Aí vai lá e encara e resolve. Não tem nada assim que você, porra, que isso me drena energia, mas eu encaro. Não é dizer que eu, porra. Eu acho que a falta de compromisso, sabe, Nilton? Eu estava conversando isso hoje com o Gessé, né? E a gente está fazendo algumas mudanças aqui internamente. As pessoas hoje, elas recebem uma missão, vamos dizer assim, eu não falei em trabalho, recebem uma missão para o trabalho daqui é muito bom, é uma empresa de meio ambiente e você atribui a ela um compromisso. A partir do momento que ela não está cumprindo um compromisso, acho que isso aí, né, faz a gente aguenta até um certo tempo, né? Aqui, ali, depois não dá mais, porque a gente também não consegue ficar passando a mão na cabeça da pessoa. Ela já entendeu de uma, duas, três formas, então a falta de compromisso hoje, ela me, assim,
ela me atina na cabeça na hora, olha, eu preciso mudar, né? A falta de compromisso. A atitude, ela está embutida no que eu falei, então, já não vou ser redundante, né? Mas eu acho que a falta de compromisso hoje seria o fundamental. Hoje a pessoa tem que entrar na empresa sabendo que dá um trabalho, né? Se ela não quer trabalhar, ok. Ninguém é obrigado a ficar na empresa. Então, eu bato muito nessa tecla de compromisso. Tá. E aí, o último ponto é o seguinte: eu queria que você citasse um exemplo de quando você vivenciou esses dois valores no seu período da empresa. Um exemplo de quando você vivenciou um valor positivo, né? Uma coisa que aconteceu na empresa que lhe energizou, que lhe deixou feliz, sentindo importante e tal, e uma coisa que aconteceu nesse seu período da empresa que lhe drenou energia, que lhe derrubou, que lhe deixou, pô, merda e tal. Tá. Em relação aos valores positivos, eu queria colocar que as pessoas, a motivação dos colaboradores, entender o porquê que estão fazendo e o que é o nosso negócio. Acho que vou colocar o que é o nosso negócio. Quando todo mundo aflito, né, para entender o que era um aterro, quando começou a receber os resíduos, todo mundo queria entender, foi muita gente lá no aterro, tudo muito novo. Então, a motivação dos colaboradores é entender o que é. E outro valor positivo é o desenvolvimento das pessoas, né? Vocês vão ver que eu falo muito de pessoas, tá? Porque realmente é uma coisa que eu gosto muito. Tá? Para mim é o mais difícil hoje, é por isso que eu vivo tendo a aprender um pouquinho de cada dia. Então, o desenvolvimento das pessoas e realmente a motivação delas ao ver o nosso negócio. Os negativos ainda tem essa questão, ainda, acho que é o principal, é o compromisso, né? Acho que alguns ainda têm essa dificuldade, já mudamos a cabeça de alguns, né? Então, acho que vocês dois sabem muito bem da questão do Elton, né? E já mudou, tá na balança, tá incentivado, tá com vontade de fazer acontecer. Mas é isso, né? E agora, um valor negativo, uma coisa negativa que eu queria colocar aí, Nilton, eu sei que não tem a ver com a nossa operação, porque assim, a obra é temporária, mas é compromisso dos fornecedores, tá? Você até citou o Enes aí, e eu estou lembrando aqui da Conlog aqui também. Eu acho que os fornecedores não têm tanto compromisso com a empresa hoje, tá? É uma coisa minha que eu estou falando, eu cobro, né? Mas fica em cima, mas eu acho que a seleção de fornecedores sem compromisso com o nosso negócio. E eu acho que eles têm que ter um compromisso, sim. Eu sinto que ainda não tem um compromisso. Então, por parte dos fornecedores que envolve a parte de CAPEX. Então, assim, vamos fazer uma próxima obra, licitação, 3 cotações, homologação. Não simplesmente contratar, eu sou amigo do cara. Não, amigo, mas você trabalha para a gente. O seu dinheiro você vai receber com compromisso, né? Então, tudo envolve compromisso mesmo, sabe? Tá bom. Fechado, doutor. Tá. Agradeço bastante aí pelas dicas. É como eu falo, né? A avaliação, quando você faz uma avaliação, você está avaliando a empresa e o funcionário. A empresa está avaliando o funcionário e o funcionário está avaliando a empresa. Então, é legal a gente discutir alguns pontos como esse, porque para a gente aqui é importante ouvir de você o que são valores negativos, o que lhe afeta, lhe drena energia, o que lhe motiva. E eu acho que essa é uma parte importante nossa. Esse material, não só da sua avaliação, que vai ficar na sua pasta, vai ficar disponível para você também, né? A gente até gravou a reunião, se você permitir que eu compartilhe ela com o Thiago. Claro. Só com o Thiago e a Tatiana, né? Porque isso não vai ficar aberto para todo mundo, mas para o Thiago e para a Tatiana, para eles acompanharem também e verem como é que está o desenvolvimento. E o material também, essa tutorialzinho, né? Vão ficar com você para que você faça isso com sua equipe. Né? A gente tem aqui, é exigido fazer a cada final de período de contrato de experiência. Então, 45 e 90. Né? Isso aí é obrigatório. Mas, além disso, você pode fazer quando quiser. Eu vou instituir para fazer com as pessoas chaves da minha equipe cada 3 meses. Ou toda a equipe uma vez por ano. Um cara que é mais ligado a mim, eu vou fazer todo mês. Não sei. Aí depende de você, da sua maneira de conduzir. Eu instituiria isso trimestral. Né? Faz o primeiro período com 45, depois 90, a partir daí, todos os 3 meses vem provocar de novo para saber como é que estão as coisas, onde é que estão encaixadas, o que aconteceu nesses últimos 3 meses aí de fatores
de valores negativos, que a gente pode trabalhar junto. Então, eu acho que isso é importante. Eu ouvi uma vez uma palestra do Falcone, ele comentando de que na Ambev eles fazem reunião de avaliação de pessoas anualmente, se eu não me engano, e é o seguinte, com o slide e tal, bota a foto do cara na tela lá, o líder dele fala sobre ele, todo mundo avalia. Quer dizer, a avaliação de pessoas é um valor da Ambev muito forte e até por isso a gente vê o resultado que ela tem, os grandes executivos que já saíram de lá. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que praticar aqui, né? Então, Legal, legal você falar isso aí. Eu fiz uma apresentação assim de última vez. Eu até te mostro na essência que eu coloquei 2 pessoas que estavam abaixo de mim, os seus gaps de vantagens e pontos positivos, né? E as possibilidades de crescimento. O que é os pontos que eu coloquei, não coloquei negativo, coloquei assim, pontos a melhorar para futuros gaps, sabe? exato. E causava um impacto diferente na hora de apresentar para as pessoas, sabe? Então Não, é legal. Isso é tema da nossa reunião, inclusive, da a segunda reunião do mês, né? Na primeira vai ser planejamento, a segunda vai ser rotina e pessoas, então avaliação de pessoas e tal. E aí vocês vão trazer, né, cada reunião, uma pessoa e tal, justamente trazer fruto dessa avaliação que vocês vão fazer. Vocês vão fazer com a equipe, vão pegar aquelas pessoas que você acha que precisa trazer para a reunião, como bons exemplos e tal, e mostrar. Na reunião de gestão, todo mundo você vai dizer, olha, fulano tal, a avaliação é essa, tá aqui, os gaps que a gente identificou, e aí o plano de ação que eu fiz. Não? Então, por exemplo, vamos supor que o plano de ação que eu fiz com o Gabriel para esses pontos a melhorar são parte financeira aqui, um curso, né, um treinamento, além do treinamento interno que ele vai ter comigo, digamos, com a Adriana, sei lá, vai ter um treinamento externo também, ele vai trazer uma matrícula, vai ter um mês aí para pesquisar e trazer uma matrícula de um curso que vai cobrir esse gap dele de análise de custos. Então, fazer mais do que fazer a avaliação, fazer um plano de ação para os pontos negativos e trazer isso para a reunião para a gente ver como é que você está gerindo essa questão de capacitação da sua equipe. Maravilha. Trabalhando isso aí num ciclo de 1, 2, 3 anos, você vai ver a evolução nossa vai ser violenta, né? Da empresa, do negócio das pessoas. Então, o caminho é esse mesmo. Beleza? Com certeza. Obrigado. Tá, valeu. Obrigado também. Obrigado, Rúbia. Tchau, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde. Tchau.